A TV Estadão, do Grupo Estado, recebe o padre César Augusto dos Santos, responsável pelo Programa Brasileiro da Rádio Vaticano em Roma, e a gente gostaria de conversar um pouco mais a respeito desse serviço. O senhor deu um número absolutamente espantoso, antes da gente entrar aqui no estúdio, de que tem uma audiência de 40 milhões de pessoas. Exatamente. Isso é absolutamente notável, né? Quer dizer, concorre com os horários, por exemplo, das novelas de TV, no máximo. Nós ficamos assim impressionados, porque de fato essa é uma realidade. Nós temos aqui no Brasil mais de 360 transmissoras, né? Emitentes, rádios que nos reproduzem, mas temos também algo também muito importante que ajuda a isso, é o nosso site, o nosso Facebook, mas os nossos programas exatamente são 3 programas por dia, né, e tem essa audiência de 40 milhões. Né? De fato é impressionante, mas a gente recebemos por e-mails, ou quando a gente vem ao Brasil, tem alguma reunião, então a gente vê que de fato, para mim foi muito difícil, porque eu estava muito acostumado a falar na igreja, vendo as pessoas. De repente você fala, mas você fala atrás do microfone tendo uma parede, né? Mas aí você vê que você se engana, porque a audiência é muito maior do que você tinha nas igrejas. Após esses primeiros meses de pontificado do Papa Francisco, trouxeram na prática mudanças assim, no serviço da Rádio Vaticano, não só do serviço brasileiro, mas da Rádio Vaticano. Ela teve que se adaptar em alguma coisa aos improvisos dele? Teve. Então, a grande modificação foi o aumento de trabalho, né? Aumento de serviço. Porque não só nós não temos aquele conforto de você fazer a tradução, mas você sabe que o Papa improvisa. Você tem de estar atento ao que ele vai falar, né? E tem de estar atento para traduzir e ser fiel àquilo que ele está dizendo. Depois também, nós somos muito procurados também para dar entrevistas, coisa que não era assim. Porque as pessoas querem exatamente saber isso, como é que é o Papa, como é que é o serviço, como é que você está junto do Papa. E o Papa, ele tem consciência disso tudo, porque quando você vai conversar com ele fala de assuntos práticos, mas ele termina dizendo, reze por mim. Ou seja, ele sabe que você vai rezar por ele e que você está ali, né? O serviço aumentou, né? Por causa dele, né? E mais evidente, ele que é o chefe, né? A gente está ali para facilitar o contato do pastor de toda a igreja com o povo. Então, é um serviço, a gente, de um modo muito simples, a gente colabora com o ministério de Pedro. A respeito ainda do estilo dele, a gente, durante todo o período da visita, surgiu uma daquelas brincadeiras de jornalistas que dizia o seguinte, que ele tem um estilo tão informal que era possível imaginar que um dia ele sairia do Vaticano e iria comer uma pizza em Roma com os amigos. Quer dizer, esse estilo dele, isso, a formalidade, a formalidade da Cúria, do Vaticano, quem é que vai ganhar essa disputa? Olha, eu acho que na sua opinião de analista. O povo de Deus. Por quê? Se a gente for olhar como começou, como é que era Pedro? Como é que foram os outros? Pessoas próximas. A gente entende por toda a história, né? A gente não pode dizer que não, a história levou o Papa a ficar um pouco isolado. A própria criação do Estado do Vaticano, a gente vê isso. Mas o Papa Francisco, ele exatamente consciente disso e consciente da missão, ele está, não vou dizer quebrando, mas ele está fazendo algumas mudanças. Por exemplo, o fato dele não estar morando no Palácio Apostólico. Ele disse, né, ia me sentir muito sozinho. Então ele está na Casa Santa Marta. Na Casa Santa Marta é um hotel, vamos dizer assim, um hotel para os padres, cardeais. Então, está sempre entrando e saindo pessoas e ele está ali. Então, ele tem um contato direto com a igreja, direto com aqueles que governam a igreja, que governam o povo de Deus, que prestam serviços. Depois, esse modo dele de simplicidade, né? Então, quando ele
no sábado, que ele encontra todos os jornalistas que fizeram a cobertura do conclave, ele fala, mas ele termina assim, olha, eu gostaria de dar uma bênção a vocês, mas eu sei que muitos que estão aqui não são católicos nem cristãos e talvez alguns também não acreditem em Deus. Então, eu quero dizer a vocês que de coração abençoa a todos. E não fez o sinal da cruz. Ou seja, ele disse que eu entendo como vocês são. Né? Eu quero estar ao lado de vocês, eu tenho uma missão, mas a minha missão respeita o modo de vocês serem. Né? Isso cativa. Quando ele, na primeira noite, quando ele se inclinou, vou dar a bênção, eu quero que vocês rezem por mim. Então, ele quebra um pouco esses esquemas, a gente pode dizer, de que é um Papa que procura se tornar mais próximo. Agora, a gente tem de olhar que é o Papa que Deus nos deu. Então, toda a igreja rezou muito, né, durante a preparação do conclave. Né? E esse homem foi escolhido. Os cardeais tiveram vários tempos de conhecer o Papa, quem seria o Papa, através daquelas congregações gerais, e que se falava de vários assuntos. Então, eles, os eleitores do Papa Francisco, sabiam muito bem o modo de ser dele, como ele pensava. Então, é o homem que foi indicado por Deus, que foi acolhido. Então, essas mudanças, como qualquer mudança, que até mudança até ele não fez nada até agora, ele apenas mostrou o modo dele ser, que é diferente, isso mostra que é um homem que vem para estar de acordo com aquilo que Deus mostra a ele. Eu acredito que, como eu falei antes, quem sai vitorioso é o povo de Deus. É o Evangelho, a pregação do Evangelho que sai vitoriosa.